Eu quero dizer duas ou três palavras sobre as diferenças entre moralidade e ética e me referir particularmente a uma das escolas que, nos dias atuais, tem sido utilizada como representante do modo de raciocínio acerca de como devemos resolver os nossos problemas entre vida e economia. As distinções iniciais são essas. Há uma moralidade, e moralidade implica a que existam práticas, regras de comportamento no dia a dia, e essas regras são depois elevadas a um outro patamar que recebe o nome de princípios morais. Então, princípios morais seriam extraídos do dia a dia e formulados em ideias vagas, como justiça, verdade, honestidade, vida, respeito. Esses nomes são utilizados para descrever essa elevação das práticas do cotidiano para um nível inicial de abstração. Há um outro momento subsequente, que é o momento em que as pessoas param e se deparam com esses princípios e se perguntam se esses mesmos referenciais devem ser aplicados indistintamente dos contextos, indistintamente das consequências. Quem faz esse raciocínio entra num terreno que se chama ética de princípios. Os mesmos nomes, verdade, justiça, honestidade, agora recebem o nome de princípios morais e depois de princípios éticos. Princípios éticos são aqueles referenciais que valem indistintamente, independente das consequências ou dos resultados. Quem afirma que possui princípios éticos não está disposto a aceitar a ideia de que um princípio valha mais do que o outro. Há, no entanto, uma terceira noção de ética, que é a noção de ética de consequências, em que passa-se a raciocinar ou a refletir se em determinadas circunstâncias um princípio não teria prioridade ou maior relevância para ser aplicado naquele caso concreto. Um dos modos de se raciocinar desse jeito se chama a escola utilitarista. Um dos principais formuladores das teses utilitaristas é o Jeremy Bentham, que na sua obra Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação formula o que ele chama de princípio da utilidade. É óbvio que esse nome utilidade e utilitarismo soa muito mal no nosso contexto, porque dá a impressão de que o indivíduo que está raciocinando desse jeito é muito egoísta e estaria disposto a sacrificar os interesses dos demais para satisfazer uma exigência ou um gosto pessoal ou particular. Não é isso. Ainda que o Bentham tenha formulado do seguinte modo o princípio da utilidade, que é o princípio da maior felicidade para o maior número das pessoas, ele não desprezou aquelas pessoas que possam sofrer o resultado da nossa ação. Para esclarecer o que era o princípio da utilidade, ele formulou uma outra série de princípios para dar conta de concatenar, de organizar o raciocínio. E um dos princípios mais fundamentais e geralmente esquecido é o princípio da comiseração. É o princípio de preocupar-se com aquelas pessoas que estão sofrendo os resultados da minha ação. Há um outro pensador que vem na sequência do Bentham, que é o John Stuart Mill, que não simplesmente pega a doutrina do Bentham e a incorpora, mas reformula a própria teoria utilitarista para dar conta dos indivíduos, dar conta das minorias, dar conta da liberdade como um dos elementos, da individualidade como um dos elementos do bem-estar. Esse é um título de um dos capítulos da obra sobre a liberdade do Mill. Então, o utilitarismo não é uma corrente única, mas é variada, é matizada, sofre alterações, porque, em suma, o que importa é uma reflexão que está preocupada com os resultados das ações humanas.
Então, refazendo o raciocínio, moralidade descreve os comportamentos, e muitos são os itens a fazer parte desses comportamentos, enquanto que no século XVIII começa a se usar o termo moral, como se implicasse uma ideia de dever. Devemos fazer isso, não devemos fazer aquilo. Devemos formular juízos universalmente válidos, independente das consequências. O que o utilitarismo recomenda é que observemos as circunstâncias e façamos um raciocínio levando em consideração o princípio máximo da moralidade, segundo o utilitarismo. Os seres humanos são seres capazes de sentir prazer e dor. Aquelas ações que sejam prazerosas para todos os concernidos ou envolvidos seria a ação recomendável. A ação que tende a produzir resultados como sofrimento e dor, ainda que seja para uma das pessoas envolvidas, essa ação deve ser rechaçada, deve ser eliminada, não deve ser a alternativa recomendada pelo utilitarismo. Essas informações iniciais servirão para que a gente possa discutir na sequência temas importantes e relevantes.